Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos nesta manhã a nossa oração da manhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, do desejo, da vontade, do trabalho, do sacrifício, do esforço e também do testemunho, sobretudo o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, como tantas outras igrejas que nós temos construídas pelos nossos irmãos, por todos aqueles que emigramos de Portugal e viemos para estas terras do norte da América. Nós hoje celebramos a festa de Santa Eulália. Santa Eulália nasceu na zona de Barcelona, Espanha, cerca do ano 290. Na altura não havia uma referência tão grande como nós hoje temos de registar as pessoas, mas tudo indica que nasceu no ano 290, portanto no século III. Filha de uma família nobre e rica, seus pais possuíam uma grande propriedade nos arredores da corte. Os pais cuidaram da filha com toda a dedicação, enchendo-a de mimos e carinhos, tendendo para uma superproteção. Eulália, por sua vez, desde pequena já demonstrava caráter e força de vontade. Foi martirizada, houve uma grande perseguição dos romanos, na altura toda a Espanha e mesmo Portugal, onde hoje é Espanha, onde hoje é Portugal, estavam debaixo do domínio romano. E houve uma grande perseguição. Eulália foi perseguida porque não recusou, não aceitou sacrificar aos deuses pagãos. O juiz ordenou que ela prestasse culto a um deus pagão. Entregou a dela sal e incenso e ordenou que ela o colocasse aos pés do altar. Eulália, porém, negou-se decididamente. Aproximou-se da estátua do deus pagão e derrubou-a. Em seguida, espalhou pelo chão os grãos de sal e incenso. Esta sua atitude deixou Deciano, que era o juiz, furioso. Por isso, ele ordenou que ela fosse chicoteada. Os algozes obedeceram de tal forma que o seu corpo todo ficou em chagas abertas. Mesmo assim, ela não negou a sua fé em Cristo. Então, o juiz ordenou que ela fosse queimada viva. Era o dia 12 de fevereiro do ano 304. Portanto, com 14 anos. Esta força que o Espírito Santo concedia a estes cristãos que não negavam uma gota de sangue por Cristo. Neste dia, nós vamos rezar o Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo que nos diz, o salmista diz-nos que o Senhor salva nas perseguições. Nós não somos chamados à perseguição que Eulália foi, mas também é já no nosso tempo. E temos que ir tomando consciência que o nosso tempo, se não houver nada que detenha, é muito provável que hoje as perseguições ou mandar calar é a nível político, mas amanhã será a todos os níveis. Aquilo que não agrade a uma determinada elite ou à gente do poder, haverá perseguição. Pois nós temos a certeza que Deus salva-nos no tempo salva-nos perante as perseguições. Perseguições de boatos, perseguições de difamações, perseguições de todo o género que o mundo é exímio em construir e em ter. E diz assim o salmista neste Salmo 34: Acusai os que me acusam, ó Senhor. Combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e armadura
Levantai-vos, vindo logo a meu socorro, e dizei-me, sou a tua salvação. Então minha alma no Senhor se alegrará, e exultará de alegria em seu auxílio. Direi ao meu Senhor com todo o ser, Senhor, quem pode a vós se assemelhar? Pois livrais o infeliz do prepotente e libertais o miserável do opressor. Surgiram testemunhas mentirosas, acusando-me de coisas que não sei. Pagaram com o mal o bem que fiz, e a minha alma está agora desolada. Quando eram eles que sofriam na doença, eu me humilhava com cilício e com jejum, e resolvia minhas preces no meu leito. Eu sofria e caminhava angustiado, como alguém que chora a morte de sua mãe. Mas apenas tropecei, eles se riram. Como feras se juntaram contra mim e me morderam, sem que eu saiba os seus motivos. Eles me tentam com blasfêmias e sarcasmos e se voltam contra mim, rangendo os dentes. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha língua anunciará a vossa justiça, Senhor, eternamente. Então, no Salmo 34, o salmista, por experiência da sua vida, diz-nos que o Senhor nos salva, mesmo nas perseguições, sejam elas de que índole forem. A leitura desta manhã que a Igreja nos propõe para rezarmos é tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 32. E diz assim São Paulo aos Efésios: Irmãos, nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios, mas sim alguma palavra boa, capaz de edificar oportunamente e de trazer a graça aos que a ouvem. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, com toda a espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Então São Paulo aos Efésios apresenta um código de vida, não para um dia, mas para todos os dias da nossa vida. Mas neste dia, São Paulo recomenda aos Efésios e nos Efésios a nós, para que tenhamos atitudes de Deus, a começar nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes. A atitude da amargura, andarmos sempre a lamentar-nos, a chorar as nossas desgraças. Irritação, não se pode dizer nada, irritamos-nos logo. Cólera, gritaria, injúrias, tudo isto deve desaparecer do meio de vós, diz São Paulo aos Efésios. E neste dia de Santa Eulália, o Papa São Leão Magno, do século V, portanto, 100 e poucos anos depois, 100 anos depois da vida de Santa Eulália, escreveu uma carta, uma homilia, um sermão, em que fala para que tomemos consciência da nossa dignidade. Toma consciência da tua dignidade. E nós, a aproximarmos da Quaresma, que é um tempo oportuno para pensarmos nisto, São Leão Magno, do século V, diz: toma, irmão, toma consciência da tua dignidade. E diz assim: tendo nascido Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, que jamais deixou de ser Deus verdadeiro, iniciou em si uma nova criação. Na figura do seu nascimento,
Ele entregou ao género humano um princípio segundo o Espírito. Que inteligência poderá compreender este mistério? Que lábios poderão contar? A iniquidade voltou à inocência, a velhice à novidade, filhos alheios são adotados como próprios e estranhos têm parte na herança. Acorda, ó homem, toma consciência da dignidade da tua natureza. Recorda-te de ter sido feito à imagem de Deus, que, embora corrompida em Adão, foi recriada em Cristo. Portanto, usa de modo justo das criaturas visíveis, como gozas da terra, do mar, do céu, do ar, das fontes, dos rios e tudo quanto neles achas de belo e de admirável. Por tudo, dá glória e louvor ao Criador. Aprecia com os sentidos do corpo a luz material. Com toda a intensidade do Espírito, abraça aquela verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo e à qual se refere o profeta. Aproximai-vos dele e sereis iluminados, e vossos rostos não se cobrirão de confusão. Se somos templo de Deus e se o Espírito de Deus habita em nós, o que qualquer fiel possui no coração é muito maior do que tudo quanto se admira no céu. Caríssimos, não vos estamos sugerindo ou aconselhando a desprezardes as obras de Deus ou a julgares fazer algo contrário à vossa fé nos bens criados pelo Deus de bondade. Nós vos exortamos, porém, a usardes como medida o discernimento da beleza de toda a criatura e dos valores do universo, pois aquilo que se vê é temporário, como diz o apóstolo, quanto ao que não se vê é eterno. Por conseguinte, nascidos para as realidades presentes, renascidos, porém, para as futuras, não nos entreguemos aos bens temporais, mas estejamos atentos aos eternos. Para percebermos mais de perto a nossa esperança, pensemos sobre o que a graça divina trouxe à nossa natureza. Ouçamos o apóstolo: estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Ele que disse e reina com o Pai e o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Então São Leão Magno, Papa do século V, diz para tomarmos consciência da nossa dignidade restaurada por Cristo, com o seu nascimento, com o seu sacrifício, com a sua oblação. Cristo reedificou-nos a nossa dignidade perdida no primeiro Adão. Então tomemos consciência e nesta festa de Santa Eulália peçamos então para que tenhamos consciência da nossa dignidade, da nossa natureza. E rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos a consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro, hoje e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou a vossa incomparável mãe, guardai-me e defendei-me com coisa própria vossa. Ó, defendei-me e guardai-me com coisa própria vossa. Oremos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz da Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia dedicado a Santa Eulália, mártir, e que nasceu na Península Ibérica como nós. Na próxima semana nós alteraremos a hora desta oração da manhã. Terminadas as obras da capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres e aproximando-se a Quaresma, portanto nós iremos na próxima semana ter outra hora. Vamos dialogando e vou ouvindo o parecer, mas em princípio 8h30 em vez das 7 da manhã, mas vamos dialogando sobre essa hora. Desejo a todos um santo dia, que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos oriente e que Santa Eulália interceda por nós. Bom dia.